Você já pensou na possibilidade de destralhar a sua vida em 7 dias? Destralhar não tem apenas a ver com estética, com você destralhar a sua casa, tirar o que não serve mais dela e ficar apenas com itens que sejam bonitos, aesthetic, ou que você simplesmente use. Ter coisas em excesso, na verdade, pode te estressar bastante, te sobrecarregar, porque são mais coisas para você cuidar, limpar, etc. E também acabam tirando o seu foco, porque é muita coisa para você olhar ao mesmo tempo. Especialmente para quem tem aí transtorno de déficit de atenção, isso pode ser um problema. O fato é que destralhar pode não apenas aumentar a sua produtividade, mas também trazer uma sensação de calma e de bem-estar. Se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita para já se inscrever no canal e habilitar o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo por aqui. A ideia de trazer um desafio de 7 dias para destralhar é que você consiga planejar para os seus próximos 7 dias ou para os 7 dias que você quiser mais para frente, quiser pegar uma semana de férias ou um pouquinho mais adiante, enfim. Mas quanto antes melhor, você escolher 7 dias para planejar algumas atividades para destralhar a sua vida. E eu vou dizer agora quais atividades são essas. Eu sempre recomendo começar o destralhe por coisas físicas, por objetos, e não por ideias, relacionamentos ou projetos. Porque quando a gente pega algo na mão, a gente lida com algum objeto físico, é mais fácil da gente conseguir identificar, a gente também tem um desapego maior, para conseguir identificar o que a gente quer manter, precisa ou não. Desse modo, o desafio de 7 dias vai ser então em torno aí de objetos materiais. E aí você pode fazer, então, uma divisão por dias, como, por exemplo, dia 1, roupas, dia 2, papéis, dia 3, cozinha, dia 4, banheiro, dia 5, quarto, dia 6, pequenos itens e dia 7, grandes itens. Você pode mudar também essas categorias se você quiser, se alguma não fizer sentido para você, por exemplo. Se você não tem muitos papéis, você pode substituir essa categoria por outra categoria de coisas que você tenha muito, como, por exemplo, sei lá, discos ou filmes ou qualquer outra coisa. Eu também coloquei roupas no primeiro dia porque costuma ser algo que todo mundo em algum momento já fez algum tipo de destralhe. Então pode ser que você já esteja familiarizado com isso. Mas a ideia do primeiro dia é que você coloque uma categoria que você não tenha apego. Então, se você é uma pessoa que gosta de moda, gosta de comprar roupas novas, talvez roupas no primeiro dia não seja o ideal. Começa o primeiro dia com uma categoria que você não tem nadinha de apego. E assim, apesar de eu falar de destralhe a sua vida em 7 dias, é um movimento para você começar. Eu não quero que você destralhe tudo em 7 dias, porque senão você vai se sobrecarregar demais. É muita coisa para fazer. Quando a gente vê esses programas de TV que mostram, né, a pessoa destralhando a casa inteira, aqueles programas de acumuladores e tal, aquilo, gente, tem uma equipe, é muita gente, enfim, não se compara a você estar na sua casa fazendo isso sozinha ou com as pessoas que moram com você. Aliás, se você mora com outras pessoas, vale a pena recomendar que você faça esse desafio primeiro com as suas coisas, os seus itens pessoais. Esse movimento pode chamar a atenção de outros moradores da casa que vão querer fazer também, podem te pedir ajuda de repente, mas se eles não quiserem, você não vai forçar nenhuma situação ali. Especialmente se você ainda mora na casa dos seus pais ou de outra pessoa que tem as regras da casa. Então comece destralhando os seus itens pessoais. O que eu quero aqui é que você comece esse movimento de destralhe e possa levar para o restante da sua vida destralhando um pouquinho por dia, sempre. Eu vou te dar 3 dicas aqui para você conseguir destralhar essas categorias de coisas na sua casa. A primeira dica é você decidir o que você vai dar como fim para cada uma das categorias. Por exemplo, roupas você pode decidir que você vai levar num brechó do bairro para tentar vender, ou você vai levar na igreja ou doar para alguma instituição de caridade. Livros você pode querer levar num sebo para vender, você pode querer doar para a biblioteca da sua cidade ou para uma universidade, enfim. Decida antes de começar o destralhamento o que você vai fazer com cada um dos itens, para não ficar aquela coisa do tipo, eu separei as coisas aqui para doar ou para tirar de casa, mas daí tá só fazendo bagunça, acumulando um monte de sacola num canto. Então, só para você saber que depois de destralhar, você vai dar uma finalidade para esses itens que você não quer mais manter. Então é melhor decidir antes para você não ficar com essa sensação de que sua casa ficou mais bagunçada depois que você destralhou. Toma cuidado com a vontade de querer vender tudo. Eu recomendo que você venda itens que estejam em perfeito estado e que sejam caros, especialmente eletrônicos ou peças de grifes famosas, né? Por exemplo, se você tem uma bolsa da Gucci, você não vai simplesmente sair doando, né? A não ser que você tenha um desapego enorme. É um objeto que, se você vender, você pode levantar uma graninha legal. E quem não quer levantar uma graninha legal nesses dias, não é mesmo?
Mas toma cuidado para você não querer vender tudo e isso acabar travando o seu destralhe. Não tem problema nenhum você querer vender todas as suas coisas, nem que seja um preço ínfimo de R$ 1, um saco de roupa ou coisa do tipo. Eu só não quero que isso trave o seu processo e você deixe de se desfazer das coisas simplesmente porque você só vai se desfazer quando conseguir vender, porque isso aí pode levar anos para acontecer. Desse modo, então, você vai lidar com sempre 2 compartimentos, e aí você pode ter uma caixa ou uma sacola para o segundo, que seja o segundo compartimento. Ou seja, quando você for destralhar suas roupas, por exemplo, você vai separar em uma pilha do que fica e uma pilha do que vai. Independente de como fica e de como vai, porque você pode manter itens que ficam, mas você tem que levar na costureira para fazer algum tipo de ajuste, tem que costurar um botão ou algo assim. A gente não está fazendo essa divisão agora, a gente só está separando entre o que fica e o que vai. E no que vai, você pode ter coisas que você vai jogar no lixo, que você vai reaproveitar, que você vai reciclar, que você vai vender ou que você vai doar. Na verdade, existem vários critérios para você destralhar a sua casa. Por exemplo, se você pegar a filosofia da Marie Kondo, você pode pensar, isso me traz alegria? E isso pode ser um critério para você. Mas para outras pessoas, esse critério fala nada. Então você pode definir qual vai ser o seu critério. O seu critério é: esse objeto combina com a minha casa nova, esse objeto combina com o estilo de vida que eu vivo hoje, esse objeto foi usado por mim nos últimos 2 anos, algo nesse sentido. Escolha que critério você vai usar. Para as categorias, você pode ter critérios diferentes. Então, por exemplo, para roupas, você pode ter o critério de estilo, especialmente se você estiver passando por uma mudança de estilo pessoal. Mas para itens da cozinha, por exemplo, você pode querer ter essa regra de uso em 1 ou 2 anos, porque faz mais sentido, sabe? Então, estabeleça os critérios que você vai utilizar para destralhar cada uma das categorias. E aí, no dia 1, você vai lá na primeira categoria e aplica esses critérios para você saber o que vai e o que fica. Minha terceira dica aqui vai ser com relação a itens que você tem dificuldade de desapegar. Aqueles itens que você tem realmente um apego emocional. Eu, por exemplo, amo livros, então eu posso ficar meio assim de querer me desfazer de livros, ou eu amo meus discos, amo meus quadros, enfim, você pode ter categorias de coisas que para você sejam difíceis de se desfazer. O que eu recomendo aqui? Deixa essas categorias por último. Por quê? Porque se você destralhar 90% das outras coisas da sua casa, talvez você nem tenha que destralhar essa categoria de coisas que você gosta. Você não precisa sofrer com isso. Afinal de contas, não vai ter nenhuma polícia aí do destralhe que vai bater na sua porta e vai brigar com você porque você não está destralhando esses itens. Então, minha recomendação sempre é deixar os itens mais de apelo emocional por último, porque às vezes, de destralhar a casa inteira, você já vai ter espaço para aproveitar esses itens. Então, não se preocupa com eles agora, deixa por último, e aí quando chegar lá no final, você vê o que você faz. E uma dica que eu dou, caso você queira destralhar algum item que seja de grande apego emocional, como, por exemplo, um vestidinho da sua filha quando era bebê. Você pode, por exemplo, em vez de guardar numa caixa com roupinhas de quando ela era bebê, você pode montar um quadrinho bonitinho e colocar na sua casa pendurado, ou você pode simplesmente tirar uma foto do vestido e doá-lo para alguém que vai estar precisando mais. Então, tem várias maneiras de lidar com itens emocionais que não seja mantê-lo, mas se você quiser manter também, tendo destralhado todo o restante, não tem tanto problema. Lembra que, quando você terminar esse desafio, que além da bagunça da casa, do trabalho, do escritório, a bagunça física, você também tem uma certa bagunça mental com projetos inacabados, pensamentos negativos, compromissos que drenam a sua energia, relacionamentos que já deram o que tinha que dar. E tudo isso você pode tratar em terapia, escrevendo em um diário, enfim, deixa para fazer esse exercício depois. Mas depois de ter destralhado a sua casa, você vai ver que fica até mais fácil pensar sobre isso, porque você acaba desenvolvendo uma espécie de óculos mesmo, para você olhar para suas coisas com essas lentes do destralhe. Você vai ter também uma bagunça digital imensa, né? Porque é um volume meio invisível. Então, aplicativos que você não usa no seu celular, fotos que você tirou, mas não precisa manter, muita foto repetida, caixas de e-mail lotadas, mensagens, uma área de trabalho desorganizada, com muitos arquivos, enfim. Qual a minha dica para lidar com isso? Assim, priorize as tarefas, priorize as atividades, estabeleça limites. Então, você fala assim, hoje eu vou trabalhar 15 minutos na minha caixa de e-mail, ou então, hoje eu vou escrever durante 15 minutos no meu diário sobre os meus relacionamentos.
porque isso desenvolve autoconhecimento e com autoconhecimento a gente tem noção do que é prioridade para a gente. E aí, como que você mantém a sua vida organizada quando você finalizar uma primeira etapa assim do Destralhe, especialmente ao final desse desafio de 7 dias? Lembre-se que a manutenção regular é essencial. Então, por mais que você destralhe a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, enfim, sempre vão surgir coisas que você pode destralhar. Ou porque um produto acabou e você tem que se desfazer do potinho dele, da embalagem, ou porque você mudou, você é uma outra pessoa e não quer mais ter aquilo na sua vida. Então, o destralhe é para toda a vida. Previna a bagunça. Então, agora que você já se desfez de bastante coisa, você pode estar com um senso um pouquinho melhor daquilo que você precisa ou quer comprar. Toda vez que você for comprar alguma coisa, pergunte-se se o preço que você vai pagar naquele objeto vale o espaço que ele vai ocupar na sua casa e também o tempo que você vai usar para cuidar daquele objeto. Pensar sobre isso vale a pena, acredite. E aí você pode criar regras simplesmente personalizadas para você, que à medida que você for destralhando, você vai descobrindo, como por exemplo, eu me sinto confortável que se eu doar uma calça jeans que não me servia mais, eu posso comprar outra, porque é uma peça que eu uso, então sai uma, entra outra, ou algo nesse sentido. Se eu doei 5 livros, eu posso comprar um livro novo para mim, porque eu gosto muito de ler e por aí vai. Então, você pode desenvolver essas regras à medida que você for destralhando, porque é isso, é autoconhecimento, e aí você vai aplicando tudo isso à sua vida. Bom, destralhar sempre é uma prática saudável, mas lembre-se do mais importante, não é sobre o que vai embora, mas sim sobre o que fica, porque são as coisas que são realmente relevantes, prioritárias, essenciais para você. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, então, e um comentário caso você conclua aí o desafio de 7 dias, que eu vou estar super curiosa para saber se funcionou e quais foram os insights que você tirou. Um abraço e até o próximo vídeo.